Não responda ao insensato segundo a sua tolice, para que você não se torne semelhante a ele. Olá, eu sou Silvia Zanelato e hoje nós vamos fazer a leitura e a meditação de Provérbios 26, que diz assim: como a neve no verão e como a chuva no tempo da colheita, assim a honra não fica bem a um tolo. Como o pássaro que foge com uma andorinha no seu voo, assim a maldição sem motivo não se cumpre. Algum dia você talvez já teve medo, ou alguém já falou para você que falava algo contra você, lançando alguma maldição, alguma coisa? Pois é, acalma o seu coração, porque a palavra de Deus vai dizer que maldição sem motivo não se cumpre. Ou seja, aquilo que pessoas fizeram contra você, sendo você sempre fazendo bem para essas pessoas, ou até mesmo pessoas que fizeram bem para você sem motivo algum. Calma esse coração. Por quê? A gente tem que lembrar que Jesus, ele já pagou por toda a maldição. A partir do momento que ele entregou a sua vida por amor a nós e derramou seu sangue por amor a nós. Entende? Ele levou consigo todo o mal, ele levou consigo toda a maldição, ele levou consigo toda a nossa culpa, enfim, ele realmente trouxe para a nossa vida as bênçãos, a graça, a paz, o cuidado, a proteção. O nosso Deus é o único Deus e Senhor, Criador do céu e da terra. Jesus, o seu Filho, Jesus, ele deu a vida por amor a nós. Então você precisa lembrar que sobre nós, as bênçãos, o cuidado, a proteção de Deus. E você não precisa temer a nada, porque o próprio Deus é quem cuida de você, quem te protege. Então, ou seja, sobre a nossa vida, sobre a minha e a tua vida, sobre a vida daqueles que creem em Jesus Cristo, está a proteção e as bênçãos de Deus, a graça de Deus, o cuidado, a proteção está sobre a nossa vida, viu? Sobre a tua vida. Então, não precisa temer, não precisa ter medo. Por quê? Porque Deus nos guarda e nos protege. Pelo contrário, vamos continuar lendo aqui. Quem faz o mal é que recebe o mal, viu? As pessoas que fazem o mal é que tem que cuidar. Por quê? Porque tudo aquilo que as pessoas plantam, mais cedo ou mais tarde elas colhem. Então, fazer o mal para as pessoas é plantar para si mesmo o próprio mal. Continuando aqui. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos tolos. Não responda ao insensato segundo a sua tolice, para que você não se torne semelhante a ele. Responda ao insensato segundo a sua tolice, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Olha só, muitas vezes tem pessoas, que tentam, não sei se você já passou por isso, mas você talvez já viu ou já, presenciou pessoas que muitas vezes tentam te botar pra baixo, falando, gritando, falando coisas absurdas contra você. E toda vez que você também faz isso, gritando, falando mal dessas pessoas, você está o quê? Você está ficando no mesmo patamar que elas. Só que qual é o problema? Eu sei que você é uma princesinha de Jesus, você é uma princesa maravilhosa. Então, ou seja, você não está acostumada nesse nível. Enquanto essas pessoas que falam mal, que buscam, levar as pessoas a denegrir a imagem mesmo, essas pessoas já estão acostumadas. Então, ou seja, elas já são PhD em fazer coisas assim. E você não é, então quem é que vai vencer nessa batalha? É elas, por quê? Porque elas já estão acostumadas a falar besteira, a denegrir imagem. Para elas é normal isso, para você não. Então, não brigue com o insensato. Não brigue com o tolo. Entende? Não responda ao insensato segundo a sua tolice. Aqui é o que a Bíblia diz. Não responda segundo a sua tolice. Tá gritando, tá denegrindo sua imagem, tá falando, silencia, Ou se tiver alguma palavra que seja uma palavra branda, uma palavra, que venha do coração de Deus, se você sentiu de falar ali. Caso contrário, minha filha, simplesmente ignora, segue a vida. Entrega ao Senhor, porque Ele é que nos guarda, Ele é que nos cuida e Ele é que transforma tudo isso em bênção no final, viu? Deus tem esse poder, de transformar todo mal, toda maldição em bênção. Deus tem esse poder de transformar tudo na nossa vida em grandes bênçãos, em grandes vitórias. Continuando aqui. Como cortar os pés e sofrer dano, assim é mandar mensagens por meio de um tolo. As pernas do coxo pendem bambas, assim é o provérbios na boca dos tolos. Como amarrar a pedra na funda, assim é dar honra a um tolo. Como o espinho que entra na mão de um bêbado, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como um flecheiro que fere a todos, assim é o que contrata os tolos e os primeiros que passam. Como o cão que volta ao seu próprio vômito, assim é o insensato que repete a sua tolice. Aqui ele vai falar o quê? Tudo aquilo que o tolo ele faz. E aqui ele finaliza essa parte aqui,
onde ele fala assim é o insensato que repete a sua tolice. O insensato que repete a sua tolice é o quê? A pessoa já fez uma coisa errada, viu que aquilo não dá certo e ela diz, não, mas eu vou tentar de novo. Sabe, aquela pessoa que bate murro em ponta de faca, sabe, ela viu que já não dá, ou ela viu que outras pessoas andaram aquele caminho, fizeram daquela forma e não deu certo. E ela pensa, não, mas comigo vai dar certo. Oi... Sabe, gente, eu acho tão linda a Bíblia, porque assim, o cuidado de Deus ao deixar o manual da vida pra gente, porque assim, ó, Deus nos ama tanto que Ele não quer que a gente passe por sofrimentos que a gente não precisa. Mas às vezes o ser humano, ele é tão tolo, né, literalmente como a Bíblia aqui fala, às vezes é tão tolo que às vezes prefere pagar pra ver. Pra quê? Não faça isso não. Tem coisa que a gente não paga pra ver, tem coisa que a gente já viu, opa, tal pessoa fez, não deu certo, opa, isso daqui eu já fiz, não faz de novo, entendeu? Faz diferente, segue um caminho. A gente vai errar, mas que seja por novos erros. Que a gente erre por coisa que a gente nunca errou. Errei isso aqui, putz, já aprendi, não posso fazer desse jeito, vou fazer diferente a próxima vez. Entendeu? Mas que a gente não erre no mesmo erro, sabe? Porque senão o que acontece? Tem pessoas, gente, que estão errando no mesmo erro uma vida toda. Tem pessoas que repetem o mesmo erro a vida toda. E aí elas têm a cara de pau e a audácia de perguntar, por que Deus não muda a minha vida? Minha filha, olha, hoje eu vou te falar uma coisa. Deus é que tem misericórdia da tua vida. Porque tem vezes que, sabe, as pessoas fazem tanta coisa errada e ainda tem a cara de pau e a audácia de perguntar, mas Deus não vai mudar a minha vida. Minha filha, como é que Deus vai mudar a tua vida se nem tu faz o mínimo pra mudar a tua vida? Se tu repete o mesmo comportamento a vida toda. Se tu faz a mesma coisa a vida toda. Einstein, né? Eu acredito que é uma frase de Einstein que diz assim, que é louca a pessoa que tenta resultados diferentes repetindo as mesmas coisas, sabe? Ou seja, ela tem a mesma ação repetindo, mesmo comportamento e ela quer resultado diferente. Não existe isso. A gente precisa entender que, opa, eu fiz uma coisa aqui, não deu certo, ok. Vou tentar de novo, mas vou tentar de uma nova forma, eu vou aprender um novo jeito de fazer. Entende? E que a gente possa pedir isso a Deus, Senhor, nos ajuda, me capacita, me ajuda a fazer diferente, não me deixe errar. Tem uma oração que eu faço a Deus que diz assim, Senhor, não me deixe voltar aos lugares que o Senhor já me tirou. Senhor, não me deixe voltar aos lugares que o Senhor já me mostrou que não sabe? Não deixe eu voltar para lugares que eu já orei para sair. Por quê? Porque a gente é ser humano, gente, a gente é falho. E se não é a graça de Deus, se não é a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, coitado de nós. Coitado da gente. Graças a Deus que há sobre a nossa vida a graça, a misericórdia, o cuidado, o amor soberano do nosso Pai perfeito que é Deus, né? Que a gente possa se agarrar nesse Deus maravilhoso, que é o nosso Pai perfeito, nosso Criador do céu e da terra. Continuando aqui, você viu alguém que é sábio aos seus próprios olhos? Há mais esperança para um tolo do que para ele. O preguiçoso diz, um leão está no caminho, um leão está no meio da rua, a porta gira nas dobradiças, o preguiçoso se vira na cama, o preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. O preguiçoso é mais sábio aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. O preguiçoso, né, gente? O preguiçoso, ele tem o quê? Ele tem preguiça até de levantar e agir. Ele tem a preguiça até de levantar. Pro preguiçoso, gente, tudo é difícil. Tudo é difícil pro preguiçoso. Uma vez eu li uma frase que dizia assim, quer fazer algo rápido? Pede pra um preguiçoso. Por quê? Porque o preguiçoso, ele tem tanta preguiça de fazer as coisas bem feitas que ele vai fazer aquilo dali que tu pediu, mas vai fazer do jeito dele, vai fazer rápido. Porque ele quer acabar logo as coisas pra poder curtir a preguiça dele, entende? Então, aqui vai falar o quê? Cuidado preguiçoso. Por quê? Porque o preguiçoso, ele tem preguiça de tudo pra ele é difícil, né? Tudo pra ele é, sabe? Tudo pra ele é cansativo, né? E a Bíblia vai dizer contra isso. Por quê? Porque a Bíblia, gente, ela nos ensina o poder e a necessidade que há em nós do descanso. O descanso é algo que o próprio Deus, ele faz, né? Quando ele lá em Gênesis vai contar que o Senhor, ele vai criando, né, todas as coisas, e no 7º dia o Senhor descansa. E tipo, a gente sabe que Deus não descansa. A Bíblia mesmo vai falar em outros versículos e textos que Deus, ele não se cansa, ele não fadiga, então, ou seja, ele não precisa descansar. Mas por que ele faz isso? Porque Deus, ele é tão maravilhoso que ele faz isso para nos ensinar a importância do descanso. Então, descansar é uma coisa, né? A necessidade que o nosso corpo tem de descansar, tanto no sentido do descanso mesmo de dormir, né? Que a gente tem ali, a gente trabalha, né? Geralmente o dia é dividido ali o quê? Em 12 horas. Então, a gente trabalha ali naquele período de 12 horas, que é o período onde há luz, claridade, né? É o tempo que a gente está acordado, essas 12 horas, e nas outras 12 é o nosso período que onde a gente tem a escuridão, né? Se a gente vê o tempo dividido, tipo,
começa ali, sei lá, a clarear o dia entre 5h30, 6 horas, pelo menos onde eu moro, né? Na minha cidade aqui. Só que entre esse horário também, 6, 6h30, já tá diminuindo, né? Já tá escurecendo, né? 6 horas já tá. Então é entre 6 e 6, tá ali a claridade e depois começa a escurecer. Então nós temos basicamente meio período, né? Desse tempo, né? Metade desse tempo nós temos para produzir e metade desse tempo nós temos para ir já nos organizando para descansar. Então geralmente a gente dorme o quê? De 6 a 8 horas, né? Por noite. Então a gente tem esse período que é o necessário do descanso do corpo. E a gente tem uma vez na semana que a gente precisa, que o Senhor vai nos ensinar, que, né? Que é o que a Bíblia vai falar do período que é o dia ali do nosso descanso, certo? Para algumas religiões, para algumas pessoas é o sábado, para outras é o domingo, mas nós temos, diferente da tua religião ou da tua cultura, depois que Jesus, né, vem ali, não, a Bíblia nos ensina que não é sobre o sábado, porque Jesus, ele ressuscita no domingo, mas é sobre ter um dia, indiferente do dia, é sobre ter um dia de descanso, certo? Que é muito importante para o nosso corpo. Agora a Bíblia, ela vai totalmente falando, né, aqui com muita firmeza sobre a preguiça. A preguiça não, né, que a preguiça é aquela pessoa que fica ali o tempo todo de preguiça mesmo. E aí, qual é o problema do preguiçoso? O preguiçoso, geralmente, ele quer muita coisa. Ele cobiça muito, ele inveja muito. E ele não faz nada, ele não levanta um pé, né, pra poder fazer alguma coisa. Mas ele quer, ele deseja muito, ele inveja muito, né? E Deus nos livre, Senhor, Deus nos livre de ser assim, mas que possamos ser pessoas que trabalham, que fazem a nossa parte, que usam os talentos, né, que fazem o nosso melhor, e sim, que tenhamos também a sabedoria de descansar também, né, entendendo que a gente também precisa desse tempo de repouso, de descanso, que também é importante. Continuando aqui, outros provérbios. Quem se mete na discussão dos outros é como aquele que pega pelas orelhas um cão que vai passando. Gente, é interessante a gente pensar sobre isso. Imagina, você tá caminhando no meio da rua, aí de repente você pega um cão do nada pela orelha. Imagina o que esse cão ia fazer com você se você pegasse pela orelha, né? Do nada. Obviamente ele ia te morder, não é verdade? Eu acho muito interessante que a Bíblia traz isso como um exemplo. Pra dizer assim, quem se mete na discussão dos outros é como o quê? Como um louco, né? Passou ali, viu o cachorro, tipo, vou pegar na orelha do cachorro. O cachorro, obviamente, vai morder, né? E aí, ou seja, como um louco que lança fogo, flechas e morte. Assim é aquele que engana o seu próximo. Então, assim, não se meta na briga dos outros, entendeu? Principalmente tem aquele ditado que diz, né? Não se envolva na briga de marido e mulher, porque ninguém mete a colher, né? Tem coisa, gente, que a gente não se envolve. Claro que chegou a um caso ali de alguém, sei lá, eles estão se matando, alguma coisa, você pode pedir isso, ok, né? Dentro do que você pode ajudar, mas assim, um brigou com o outro, não tá falando mal do outro, aí você pega um lado, né? Não, sempre busque entender que, sabe, é interessante a gente perceber que numa história sempre vai ter 3 lados, né? Vai ter o lado de uma pessoa, vai ter o lado da outra pessoa e vai ter a verdade. Aí você pode pensar, poxa, Silvia, então quer dizer que os dois estão mentindo? Não quer dizer que os dois estão mentindo, mas é que dependendo do lado que eles estão olhando, se você vê, um vai ver o 6, o outro vai ver o 9. Então, ou seja, dependendo do lado que eles estão vendo, cada um vai enxergar, interpretar aquilo que aconteceu com os seus olhos, com as suas interpretações, com as suas expectativas, com a sua forma de ver aquela situação, que não necessariamente foi aquela forma, né? Mas que foi a forma dele enxergar aquela situação. Então, muitas vezes, quando a gente pega um lado, ou quando a gente, né? Não, esse daqui que é certo, esse daqui não. Sem a gente entender todo o contexto da história, a gente muitas vezes falha, sabe? A gente falha e a gente tende a fazer isso, né? Infelizmente, a gente é ser humano, a gente tende a, geralmente, olhar um lado e já imagina, não, essa pessoa que errou e tal. Sendo que não, né? O melhor dos mundos é a gente olhar os dois lados, né? Quando eu faço atendimento para casais, uma das coisas que eu sempre busco, né, é entender, deixa eu entender a visão dele, deixa eu entender a visão dela, e a partir da visão dos dois, a gente vai trabalhando o que foi real aqui e o que foi algo que criou da própria mente, da própria forma de ver as situações, né, que muitas vezes se mistura com traumas, com expectativas, com crenças, com formas de pensar que às vezes não é a realidade, mas que é a forma da pessoa de pensar, né? Então é muito interessante a gente pensar sobre isso, sabe? Da gente entender que tem coisas que é melhor a gente não se meter, entende? Tem coisas que é melhor a gente... tem guerras que não vale a pena a gente entrar, sabe? Continuando aqui. Como o louco que lança fogos, flechas e morte, assim é aquele que engana o seu próximo. E diz, fiz isso por brincadeira.
Sem lenha, o fogo se apaga, e não havendo difamador, cessa a discórdia. O que o carvão é para as brasas e a lenha para o fogo, o briguento é para acender uma discussão. As palavras do difamador são comida fina, que desce para o mais interior do ventre. Como um vaso de barro coberto de prata, assim são os lábios amorosos e o coração mau. Lábios amorosos e coração mau. Tem pessoas que falam, muitas vezes até bajulam outras pessoas, mas por dentro elas sentem raiva dessa pessoa, às vezes sentem ódio, né? E aí a Bíblia nos ensina assim, olha só. Quem odeia dissimula com os lábios, mas no seu íntimo esconde a falsidade. Quando ele vier com palavras suaves, não acredite nele, porque tem 7 abominações em seu coração. Ainda que seu ódio se encubra com falsidade, a sua maldade será exposta aos olhos de todos. Você sabe, é interessante, né? Porque às vezes tem pessoas que fingem que gostam de você, mas você sente que aquela pessoa não gosta de você. Você sente que às vezes você não pode confiar naquela pessoa. Você já percebeu isso? Por quê? Porque quando a gente anda com Deus, gente, o Senhor, Ele não permite que nós sejamos enganados. O Senhor, Ele escuta as conversas que você não ouve. O Senhor, Ele vê aquilo que você não vê. E o Senhor, Ele tem um cuidado muito grande com o seu, sabe? O amor de Deus por nós é algo muito grandioso, muito. Porque existem pessoas que muitas vezes Ele afasta da tua vida. E tu às vezes te pergunta, mas meu Deus, por que essa pessoa saiu da minha vida? E às vezes tu chora, tu sofre por pessoas que Deus tirou do teu caminho. Mas que na realidade eram pessoas falsas. Como a Bíblia vai ensinar. São pessoas aqui que às vezes são falsas. São pessoas maldosas. Bajuladores, mentirosos, pessoas que fingem que gostam de você, mas que no fundo estão torcendo para que você caia. E o Senhor, com o seu cuidado, com a sua proteção, muitas vezes tira essas pessoas da sua vida para te proteger. E muitas vezes você não entende porque você não vê, você não escuta as conversas que foram faladas em paredes onde você não estava, em lugares que você não estava. Você não sabe o que aquelas pessoas falaram, o que aquelas pessoas pensavam contra você, mas o Senhor, Ele tem cuidado dos seus. Então, se existe alguém que saiu da sua vida, seja qualquer pessoa que seja, que saiu da tua vida e que você não entendeu, ou que finalizou um ciclo na tua vida e que até hoje tu não entendeu, que tu pensa, meu Deus, por que aquela pessoa saiu da minha vida? Por que eu terminei aquela amizade? Por que eu terminei aquele namoro, aquele noivado, aquele relacionamento? Por que não deu certo? Ei, o Senhor tem cuidado dos seus. Pode ter sido um grande livramento. Eu acredito que 99% das vezes das pessoas que saem da nossa vida por não ter motivos aparentes, é o Senhor nos livrando de coisas que nós nem imaginávamos. Quantas pessoas saíram da minha vida e no momento eu não entendi, mas anos depois eu pude ver que foi o cuidado de Deus. Hoje eu quero te fortalecer com essa palavra e te lembrar que o Senhor não erra. O Senhor não erra. No devocional do dia 25, do devocional 25, de Provérbios ali 25, eu falei pra você sobre criar expectativas grandes em Deus, e nesse eu continuo te falando, crie grandes expectativas no Senhor, porque Deus não nos frustra. Deus não frustrará os seus sonhos. A palavra de Deus diz que o que Deus tem pra você são planos de paz e prosperidade, de te dar um futuro grandioso, maravilhoso, abençoado. Deus não frustra. Se saíram pessoas da tua vida, se coisas aconteceram que você não está entendendo, confie no Senhor. Continue acreditando que Ele tem o melhor para você. E assim irá se cumprir, porque Deus tem o melhor para você. Continuando aqui. Quem abre uma cova acaba caindo nela, e a pedra rolará sobre quem a pôs em movimento. A língua falsa odeia aqueles a quem engana, e a boca lisonjeira é causa de ruína. Gente, toda pessoa que faz o mal vai receber o mal. Ah, Silvia, Deus faz isso? Não, a própria pessoa, ela tá plantando aquilo que ela vai colher. Se você planta pimentas, não espere colher morangos. Se você planta morangos, não espere colher pimenta. Você vai colher aquilo que você plantou. E a Bíblia vem nos ensinar aqui. Que o tempo todo o Senhor cuida de nós. Então, se alguém fez algum mal pra você, alguma coisa, calma, não se vingue, entregue ao Senhor, confia nele. Se afasta dessa pessoa, obviamente. Se você vê, que é uma pessoa, se afasta, se acalma. Mas mantenha a tua confiança em Deus, porque tudo aquilo que as pessoas plantam, elas mesmas colhem. Então, acalma o teu coração, confia no Senhor. E aqui a Bíblia nos lembra que quem abre uma cova acaba caindo nela, e a pedra rolará sobre quem a pôs em movimento.
O Senhor te guarda, o Senhor te cuida, o Senhor te protege. E sobre as suas vidas haverá chuvas de bênção extraordinárias, porque Deus está com você e Ele cuida do seu futuro. Ele cuida do seu caminho. Então continue fazendo bem, continue fazendo o seu melhor, porque Deus está com você. E que você possa o tempo todo pagar o bem, o mal com o bem. Dentro do que você que você possa fazer isso, porque Deus está com você. E Ele tem coisas grandiosas para sua vida, tá bom? Combinado? Vamos pensar assim, com essa fé, com essa força, com essa mentalidade? E é isso, que Deus te abençoe, uma semana abençoada, extraordinária, cheia de paz, de prosperidade, de alegria, de portas abertas, de novidades e acima de tudo, da presença, da poderosa presença e proteção do nosso Deus. É isso, é o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém.